Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui hoje, é dia 3 de abril de 2025, uma quinta-feira, com um tempinho já bem agradável aqui na ilha, já mudou, já passou aquele calorão e hoje estamos com uma temperatura bem gostosa aqui, já de friozinho. Então, a palavra de Deus para hoje, a promessa que o Senhor tem para as nossas vidas, está em Deuteronômio 28:13 e diz: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. O título é Lidere o caminho. Vamos então para o texto. Se obedecermos ao Senhor, Ele obrigará nossos adversários a ver que sua bênção repousa sobre nós. Embora essa seja uma promessa da lei, ainda assim permanece boa para o povo de Deus, pois Jesus removeu a maldição, mas estabeleceu a bênção. Cabe aos santos liderar o caminho entre os homens por influência sagrada. Eles não devem ser a cauda, deixando-se ser arrastados para cá e para lá por outros. Não devemos ceder ao espírito da época, mas compelir a época e prestar honra a Cristo. Se o Senhor estiver conosco, não desejaremos que a religião seja meramente tolerada, mas buscaremos que seja colocada no trono da sociedade. O Senhor Jesus não fez do seu povo sacerdotes? Certamente, eles devem ensinar e não ser meros aprendizes das filosofias dos incrédulos. Não somos em Cristo feitos reis para reinar sobre a terra? Como então podemos ser servos dos costumes e escravos da opinião humana? Você, querido amigo, já assumiu sua verdadeira posição por Jesus? Muitos estão em silêncio, porque são tímidos e se não covardes. Devemos permitir que o nome do Senhor Jesus seja mantido em segundo plano? Nossa religião deve arrastar-se como uma cauda? Não deveria antes liderar o caminho e ser a força dominante conosco e com os outros? Então essa é uma reflexão para nós nesse dia maravilhosa que está lá em Deuteronômio 28:13. Então aqui Deus prometeu ao seu povo Israel que eles seriam líderes das nações. E eles não seriam cauda. Seria uma posição privilegiada, seria uma posição de comando, de direção, de liderança. Seria, então, um incentivo e um encorajamento. E tudo o que nós aprendemos nessa palavra é que para a gente viver isso, existe uma condição. E a condição é, lá em Deuteronômio, nessa passagem, Moisés estava falando ao povo sobre o que aconteceria com eles se eles obedecessem o Senhor. Então aqui no texto começa dizendo, se obedecermos ao Senhor, Ele obrigará nossos adversários a ver que sua bênção repousa sobre nós. Então essa condição para nós cristãos é obedecermos a palavra de Deus, a vontade dEle, o que nós aprendemos sobre a vida de Jesus e os seus ensinamentos. Nós precisamos ser obedientes, colocar em prática o que a Bíblia ensina, e dessa forma, então, o Senhor fará com que nossos adversários vejam que a bênção de Deus repousa sobre nós. É tudo feito com fé, é tudo feito com muito amor, eu anotei aqui para dizer isso, com muito respeito e com muita sabedoria. Não se deve desrespeitar as outras pessoas, não se deve também ser capacho de ninguém. Então, no Senhor, nós temos força para vencer, né? Então, a gente ora, a gente coloca as coisas diante de Deus, a gente pede uma palavra de Deus, e Ele sempre nos dá uma palavra. Se tu não sabe procurar uma palavra,
mas tu precisa de uma palavra numa situação difícil aí que tu esteja vivendo, ou uma situação que está se arrastando com dificuldade, que tu já está se sentindo de repente fraco para lutar isso, escreve assim, versículos para, vamos dizer, saúde, versículos que fale sobre vida financeira, versículos que me ajudem em separação, versículos que me ajudem com uma doença, versículos que me ajudem no luto, versículos que me ajudem quando estou feliz, quando recebo uma bênção, porque daí vai ter os versículos que a gente deve render ações de graças, né? E tudo isso, tu vai buscando uma palavra, tu lê ela e vê, como uma amiga minha americana me ensinou. Ela é uma missionária, né, a Benei, e ela nos ensinou assim, que de manhã, quando ela ora, ela tem uma folha. Então, ela escreve o versículo e ela escreve o que Deus está prometendo naquele versículo e qual é a parte dela, o que ela tem que fazer. Então, dessa forma, a gente vai saber claramente se a gente está obedecendo a Deus ou não. Então, é uma sugestão para vocês que estão me ouvindo, e eu já tinha uma outra estratégia quando ela me ensinou essa, então eu pretendo também colocar essa em prática na minha vida, porque eu vou crescer, né? Eu vou aprender mais de Deus, e a gente sempre aprende com nossos irmãos. Eu posso ser um instrumento na vida de um irmão, e tu pode ser um instrumento na minha vida, né? Por isso que às vezes um comentário, por isso que às vezes uma palavra amiga nos ajuda, nos edifica. Então, se tu quiser deixar também um comentário nos vídeos de devocional, se está sendo bom para ti, se está edificando a tua vida, de repente conta para nós qual é teu horário de oração, se é de manhã cedo, se é de noite, se tu orava sempre, se tu está meio parado, se tu continua orando, para que a gente possa se ajudar, que esse é o objetivo deste devocional de manhã, para que a gente se fortaleça, porque eu estava vendo muitas pessoas depressivas, oprimidas e sem um trabalho efetivo para ajudar as pessoas aqui na ilha a se libertarem desse trauma da enchente. E aí o Senhor me deu essa estratégia e me pediu para eu estar fazendo esse devocional todas as manhãs com vocês. O tempo é dele, se ele disser para mim hoje, para, eu paro. Se ele disser para mim amanhã, para agora, eu vou parar agora. Mas aproveitem e se deleitem nesses tempos, nesses dias em que eu estou aqui, trazendo isso para vocês como se fosse um maná, uma porção todos os dias de Deus, e como diz nesse devocional que a gente está lendo todos os dias, que é o talão de cheques do Banco da Fé. Todos os dias a gente vem e tira uma folha do talão de cheques e o Senhor diz, vai lá e usa a teu favor, né? Para que te abençoe. Então, quero te desejar uma quinta-feira abençoada, que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, que o Senhor abençoe a tua entrada e a tua saída, e por onde tu andares, que a presença do Senhor te proteja, seja de dia, como a nuvem que estava no deserto, protegendo o povo, seja à noite como colunas de fogo que guardava o povo naquele deserto. Que assim seja a presença de Deus sobre a tua vida, uma presença constante. Deus abençoe e até amanhã em nome de Jesus.